Bora, Fel, com as últimas informações direto do CT Joaquim Grava, Quali, Nascimento, o Timão aí, que deve ter algumas mudanças para esse jogo contra o Internacional. Os caras que consideram a gente rival e a gente tá nem aí pra eles. Vamos ganhar mais um jogo lá no nosso salão de festa. Já deixa o seu palpite nos comentários, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o Corinthians, hein? Lili Nascimento tá com a gente, porque o Corinthians fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, mas depois acabou sofrendo a virada na segunda etapa. Então, ainda tem, né, Lili, um pouquinho de pressão pro Corinthians voltar a conquistar pontos no Brasileiro. Fala, Bruno, bom dia, beijo pra você, aos amigos do Estúdio Alfã de Esportes. Digamos que um pouquinho de pressão, não muita pressão pro Corinthians na noite de hoje lá no Beira-Rio. Pela sequência no Campeonato Brasileiro, 2 derrotas consecutivas, né? Perde pro Lanterna Sport, perde também para o Flamengo dentro de casa da forma que foi construído o jogo, né? Então é claro que o torcedor fez duras cobranças e pressiona aí o Timão para a partida dessa noite. O Corinthians é o 13º colocado na tabela, tem 29 pontos, a situação não é confortável, os times que estão abaixo têm jogos a menos, somente o Vitória tem a mesma quantidade de jogos, tá? As outras equipes abaixo do Corinthians têm jogos a menos a fazer, então o Corinthians precisa sim pontuar, mas tem problemas para essa noite. 5 jogadores estão no departamento médico, o Garro, o Carrilho, o Memphis, o Charles e o André Ramalho. No caso do Memphis, o que era apenas, né, e o que é, o clube continua afirmando, um edema na posterior da coxa direita, já tem mais de 20 dias que ele está afastado, então fica aquela dúvida se pelo menos contra o Mirassol no final de semana ele irá entrar em campo, porque depois tem data FIFA, né, e aí ele deve jogar pela seleção da Holanda. Agora, mais um desfalque importante é o Yuri Alberto, levou o 3º amarelo contra o Flamengo, então ele desfalca também nessa noite, essa partida que o Corinthians vai em busca dos 3 pontos para se restabelecer ali na tabela e também tirar a má impressão dos últimos jogos. Agora fica a dúvida como o Dorival vai montar o ataque. Ele tem várias opções, né, digamos assim, porque o Guinegão deve ser titular, mas aí quem vai fazer dupla com o Guinegão, né? Tem a questão aí do Romero, também tem o Kaique, Thales Magno e o Vitinho, que chegou a treinar aqui no CT Joaquim Grava em dupla ali com o Guinegão. Pode ser uma opção também para a partida dessa noite, que sim, Corinthians entra pressionado em campo, mesmo jogando fora de casa, e sabe que o Inter é um adversário direto ali na tabela, Bruno. Os dois estão colados, né, Lili? Mesma faixa da tabela, mesma pontuação, sim. Então é um jogo importante sim para os dois. Corinthians com desfalques, mas essa partida também tão importante contra o Colorado. Vamos falar de Inter e Corinthians, porque também tem esse jogão de bola de 2 times que estão lutando contra o rebaixamento, e é o Internacional e o Corinthians. Fã do esporte, aqui no estádio Beira-Rio, o encontro entre 2 equipes que precisam se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Inter e Corinthians se enfrentam às 7h30 da noite dessa quarta-feira. O Inter vem de derrota no Clássico Grenal, empate contra o Juventude na Serra Gaúcha, e o Corinthians, que vem de derrotas para Sport Recife e Flamengo. Aliás, o jogo vai marcar o reencontro do técnico Ramon Dias com o Corinthians, né? O Ramon, que recentemente dirigiu o Corinthians, foi campeão paulista, agora fará o seu 2º jogo com o Internacional, primeiro dele aqui no estádio Beira-Rio. Bastante preocupado o Ramon Dias com o setor defensivo do Inter, que vazou nos últimos 14 jogos, e para esse jogo contra o Corinthians, ele tem o retorno de 3 titulares justamente no setor defensivo. Os 2 laterais, o Bernabei e o Aguirre, e o zagueiro Juninho estão de volta. O goleiro Rocher segue fora, vai ter o Antony uma sequência no gol do Internacional. Sabemos que a gente em casa não pode perder ponto. Sabemos que temos que recuperar essa fortaleza que quando você venia a jogar em casa era muito difícil jogar. Mas acho que quarta-feira já temos que voltar a página e fazer um grande jogo em casa. O Corinthians terá 5 desfalques para essa partida. 3 jogadores que já vêm fora, como o Charles, o Carrijo e também o Garro. O Memphis Depay ainda não terá condições e o Yuri Alberto suspenso pelo 3º cartão amarelo. Falta a bola entrar, falta a gente ter mais concentração na defesa, falta a gente estar mais concentrado durante todo o jogo. Acontece, futebol dessa maneira, a gente precisa lamentar hoje e amanhã tem que estar pronto para poder buscar esses resultados que a gente está perdendo. 2 times pressionados pelos últimos resultados, querendo se afastar da zona do rebaixamento. É esse o confronto que a gente vai ter aqui no estádio Beira-Rio, repito, 7h30 da noite dessa quarta-feira, um jogaço para acompanhar entre Inter e Corinthians.
Pois é, jogaço mesmo de duas equipes como do tamanho de Inter e Corinthians lutando contra o rebaixamento. O Internacional tem boas notícias, né? Voltam então os seus laterais, o Aguirre também e o Bernabé. Aí do lado do Corinthians não tem o Yuri Alberto, que poderia utilizar da sua lei do ex. O Yuri Alberto é sempre muito bem, vai sempre muito bem contra o Corinthians, e também não tem Memphis ainda. André, é aquele jogo desesperado, segundo jogo apenas da família Dias à frente do Internacional, mas um Corinthians vai ter que partir para cima, porque começa a se complicar na competição. O Internacional também começa a se complicar na competição. Vai ser o jogo dos desesperados. É um jogo de complicados. O Garro também não vai jogar, né? Não, então, ainda não. Se o primeiro tempo com o Flamengo mostrou que o Corinthians tem condição de ser um time competitivo, que marca bem, é insinuante com a bola, consegue pressionar o adversário, torna o jogo mais a seu caráter, aquilo que ele quer fazer, e de fato comprovou, a sequência do Corinthians ela é muito ruim. Perdeu fora de casa para o Lanterna, que tinha ganhado uma partida em casa no campeonato. Perdeu em casa para o Corinthians, tendo possibilidades de ou vencer ou não perder. Perdeu ao final com aquele gol do... Quem fez o gol? Do Corinthians? Luiz Araújo, gol do Flamengo. Do Flamengo. E foi uma derrota merecida, porque o Flamengo tomou conta do jogo no segundo tempo. E perdeu também o Yuri Alberto, né? De tudo que foi comentado a respeito, o pênalti, a forma como ele bateu, depois ter feito o gol no começo do segundo tempo, e ter se comovido e chorado. Eu acho que muitas coisas foram ditas a respeito dele, algumas exageradas, outras não. Mas pouco se comentou, na minha opinião, o fato de, na celebração do gol, ele ter tomado um cartão que ele sabia que ele não podia tomar. Sim. Né? E eu compreendo, dentro do campo deve ser muito complicado segurar as emoções em alguns momentos. Então é por isso que jogadores às vezes cometem atitudes completamente tresloucadas, disciplinarmente falando, né? Brigam, etc., discutem com adversários, com colegas, com o próprio treinador às vezes, etc. O jogo ele é quente, mas o Corinthians não está numa posição em que os seus jogadores podem descartar partidas dessa maneira. Mesmo que a ocasião seja uma coisa difícil de descrever, ou quase impossível de descrever, que é um gol, ainda mais para quem tinha passado o que o Yuri Alberto tinha passado no primeiro tempo. Mas aí ele foi lá na galera, é uma cena bonita, o torcedor o reconhece, o recebe, acolhe, abraça, vibra com ele, é legal. Mas é proibido. A gente pode discutir se essas coisas devem ser motivo para cartão ou não, tudo bem. Mas a regra mostra, e assim de uma maneira muito clara, que o jogador não pode fazer isso. Ele sabia o que estava acontecendo, que ele estava pendurado. Ele é um dos jogadores que desfalcam o Corinthians nesse jogo complicadíssimo. O Internacional também muito, muito tenso, muito preocupado com a sua posição. Começo de trabalho de uma comissão técnica nova, que conhece o Corinthians. Vai ser um jogo mais difícil, a meu ver, para o Corinthians do que para o Internacional. Será? É um Corinthians que joga melhor do que o Internacional. Pelo menos mostrou isso no jogo contra o Flamengo. Concorda? Em termos de jogo, primeiro tempo, o Corinthians realmente fez uma excelente partida. Então, Ramon Dias estreando em casa, reencontrando o Corinthians. Duas equipes que precisam se afastar do Z4, Elton. Que jogo difícil, né, Edu? Porque o Internacional, fato, né, não vive um bom momento. E eu acho que psicologicamente é um time que ainda não conseguiu se recuperar de uma sequência de desempenhos ruins, não só de resultados. Porque a derrota para o Palmeiras, aquela goleada, né, um time que jogou muito mal, perde o Grenal na rodada seguinte, jogando em casa, tendo a oportunidade, inclusive, no pênalti de empatar o jogo no final, e aí vem a demissão do Roger Machado, um jogo ruim contra o Juventude. Então é um Internacional que não vem aí psicologicamente muito bem por conta desses desempenhos abaixo, que consequentemente geram resultados ruins. Contra o Corinthians, que fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, mas viu ali o banco de reservas do Flamengo e a intensidade do adversário fazer a diferença, e o Flamengo acabou vencendo o jogo. Acho que o Corinthians vive um momento um pouquinho melhor. Por conta dos desfalques, isso reduz um pouco também esse favoritismo por conta dos últimos jogos. Perder por Sport foi realmente um resultado que
estava longe, né, de ser possibilidade, e volta para casa para enfrentar o Flamengo e perde num jogo absolutamente normal, Edu, mas vinha de uma sequência invicta, né? O Corinthians vinha fazendo bons jogos de classificação na Copa do Brasil, de vencer esse Vasco que a gente falou, né? Que foi a última derrota do Vasco, inclusive, de um bom jogo contra o Palmeiras, né? Que acabou empatando por 1-1. Então, é um jogo que mostra um equilíbrio, um jogo bem encardido dessa rodada do Brasileirão. Antes da gente falar do jogo, deixa eu te dizer que o Memphis Depay treinou finalmente, participou, né? Começou a sua transição física, já está treinando normalmente e a tendência é que até o final de semana participe de mais atividades e esteja à disposição do técnico Dorival Júnior no fim de semana, no sábado, na Neoquímica Arena, diante do Mirassol. Mirassol, sensação do campeonato, clube revelação, inacreditável que faz o Mirassol na sua estreia na Série A. É o melhor estreante de todos os tempos na Série A do futebol brasileiro e por isso não será um jogo fácil. O Mirassol ainda vem de uma derrota, né, para o Atlético Mineiro na rodada passada, né, ainda vai jogar nessa rodada no meio de semana, mas no final de semana perdeu para o Atlético Mineiro com um jogador a mais, inclusive, estava o Mirassol, numa derrota meio inexplicável, né? Então o Mirassol provavelmente, né, vai querer se recuperar, tem feito os grandes jogos, beliscado pontos, então, e o Corinthians está numa fase muito ruim dentro de casa, né? São 7 jogos consecutivos como mandante sem vencer. Então esse jogo é super importante, o Memphis vai estar de volta, provavelmente não começando o jogo, né? Vamos ter que aguardar, mas estando à disposição do Dorival. Antes tem Inter e Corinthians. Inter e Corinthians com novidades e dos dois lados, tá? E como eu sou um jornalista gaúcho e arquirrival do Internacional, corintianos, tamo junto. Mais do que nunca nessa partida, porque muito me interessa o que está fazendo o Inter. O Inter está numa condição difícil de tabela. Não que o Corinthians esteja numa condição muito melhor. Tá melhor, não muito melhor. Mas o Inter tá, até pela fase, pelo momento que vive. E eu vou te passar exatamente o que está acontecendo, porque eu sou um cara que me informo bem sobre as coisas do meu rival. Então vou dizer para vocês como que o Inter de Ramon e Emiliano Dias vem nesse jogo. Gente, o Corinthians tem alguns problemas para esse jogo. O Memphis Depay, por óbvio. Já sabemos do André Carrilho, do Rodrigo Garro, do Charles. O André Ramalho também não viajou para Porto Alegre por conta da seu problema, né, no adutor da coxa. Estiramento é o nome correto. E aí, o Dorival Júnior pode manter a sua formatação tática que ele adotou diante do Flamengo, com o Ranieri sendo um híbrido, né? Um terceiro zagueiro / volante, povoando no meio ali com Maicon, Martínez e Bidon, com o Guinegão e Vitinho, provavelmente, né? Eu acho que o Vitinho tá na frente dos outros atacantes. Ele poderia testar o menino Kaique, né? Que inclusive os dois já fizeram dupla de titular, né? O Kaique e o Guinegão. Mas o Kaique não tem nem entrado nos jogos, né? Então vou imaginar que o Vitinho tá na frente, não o Thales Magno, não o Romero. Vou imaginar que o ataque seja Vitinho e Guinegão. E o restante, esse time que eu falei pra vocês aí, com Matheus Bidu na esquerda, Mateuzinho na direita, Hugo Souza no gol. E a defesa com o Choca, que eu acho que foi muito bem, só acabou sentindo, né, no segundo tempo do jogo contra o Flamengo. O Choca com o Gustavo Henrique. E o Ranieri sendo esse híbrido. Ele pode fazer o Angileri ali, como ele já fez outras vezes? Pode. Só que ele vai ter que tirar um do meio. E eu não abriria a mão do Ranieri, não abriria a mão do Maicon hoje, nem do Bidon, nem do Martínez. Eu acho que o time é esse, gente. A tendência de escalação é essa, a menos que o Dorival resolva formatar o time de uma outra maneira. Ele sabe que do outro lado está um ex-técnico do Corinthians, e um ex-técnico recente. O Ramon Dias foi campeão paulista esse ano. Saiu esse ano, no começo do Campeonato Brasileiro, e, portanto, conhece muito bem o elenco do Corinthians. E sabe muito bem o que ele espera. Eu acho que essa é um benefício que o Inter tem. O Inter hoje tem um treinador que conhece muito bem a maneira do Corinthians jogar. Mesmo que o técnico tenha mudado e o Dorival tenha o seu jeito, né? Algumas coisas se modificaram também. Mas o mais curioso é que o Ramon e o Emiliano Dias, eles estão apenas no seu segundo jogo. A estreia contra o Juventude, falar para vocês aqui, corintianos, ela foi animadora para nós, porque o Inter, assim, até
teve bem postado defensivamente no primeiro tempo, o jogo foi mais equilibrado, não teve muita coisa e tal. O Inter fez um gol numa primeira chegada, numa falha do Nenê, que perdeu a bola no campo de defesa ainda. E o segundo tempo foi um pandemônio. Por quê? Porque o Thiago Carpini no Juventude leu o jogo melhor do que a dupla Dias. Tirando o Nenê, colocando o Enio, que é um ponta pelo lado esquerdo, e cara, só deu Juventude. Só deu Juventude. E o Inter meio que não entendeu os movimentos do Juventude e aí começou a ser atacado, martelado até que tomou um empate. E não tomou a virada por preguiça, porque o resultado mais justo era o Juventude vencer o jogo. Essa foi a estreia de Ramon e Emiliano. Eles vêm agora para o Beira-Rio e é a estreia deles diante da torcida. E vocês sabem, né, que tem uma relação muito forte, especialmente do Emiliano com a fiel torcida. Ele fez uma tatuagem com a taça do título paulista. Ele... quando o Corinthians ganhou o derby, passou na Copa do Brasil, ele fez postagem lá, né, com o símbolo preto e branco e tal. Ele seguiu vinculado, ele inclusive vai ao Olímpia junto com o seu pai, e eles ficam apenas 7 jogos, e ele pede para colocar uma cláusula no contrato que se o Corinthians o chamasse para ser o treinador principal, o Olímpia tinha que liberar. Só que agora, claro, né, gente, eu tô fazendo aqui um monte de figuras e ilações, mas na verdade a gente sabe que o Emiliano e o Ramon estão lá defendendo o seu emprego hoje, que é uma dupla técnica, né, uma comissão técnica do Inter nesse momento. É claro que eles vão defender o emprego deles, é óbvio, mas tem essa coisa, né? Eles vão reencontrar muitos jogadores, né, que eles tiveram uma relação próxima e tudo mais, então vai ser curioso, vai ser interessante. Claro que eles vão tentar ganhar do Corinthians, até no sentido de provar que eles são bons, né? Que, enfim, que a demissão foi injusta. Então, às vezes até motiva mais o cara, né? A chamada lei do ex, né? Que pode acontecer em relação a técnico. Mas o Inter está com muitos problemas, mas muitos problemas mesmo, técnicos, e não por acaso, né? Eles trocaram a comissão técnica do Roger Machado para a do Ramon Dias. O Bernabei está de volta, lateral esquerda. E o Aguirre na lateral direita também. Contra o Juventude eles não tinham os 2 laterais titulares. O Bruno Gomes, que foi um lateral titular no ano passado, ele sofreu uma grave lesão no primeiro jogo da temporada esse ano e ficou, 8, 9 meses, 9, 10 meses de fora e tá voltando hoje, uma lesão grave de joelho. Ele tem condições de 15 a 20 minutos, então se ele entrar vai ser no segundo tempo, mas ele é um cara para... enfim, pode ser usado na lateral, como ele vinha sendo, mas ele é volante de origem, então ele pode ser utilizado no meio também. A tendência é um losango, que é justamente o que o Ramon Dias fazia no Corinthians. Vocês vão lembrar, né? Aquele time maravilhoso do final do ano passado, né? Com o Ranieri ou o Bidon muitas vezes, o Martínez, o Carrilho e o Rodrigo Garro na ponta do losango, com o Memphis e o Yuri no ataque. Um time fantástico. Muitas vezes o Bidon ou era um híbrido do Martínez ou do Ranieri, né? Ele se alternava ali. Na reta final ele estava jogando no lugar do Martínez, na verdade, né? Era Ranieri, Bidon, Carrilho e Rodrigo Garro. O que ele está fazendo lá? Ele está fazendo Luiz Otávio, que é um menino da base, volante, muito bom por sinal, Bruno Henrique pela direita, Oscar Romero, sim, o irmão de Ángel Romero, pela esquerda, e Alan Patrick na ponta do losango. Com uma dupla de ataque, Carboneiro, que é o melhor jogador do time hoje, e Rafael Borré, que não está jogando absolutamente nada. O Alan Patrick também, nesse primeiro jogo com o Ramon Dias, sumiu, não conseguiu jogar. Não vinha jogando com o Roger, né? Fez 2 gols de pênalti lá e errou o terceiro no Grenal. Mas esse é o time. A questão é, o Bernabei, ele é um cara que tem deixado muitos problemas defensivos. Porque o Bernabei é um ótimo atacante, apoiador, mas atrás não é tão bom assim. Na direita, ele tem agora a volta do Aguirre. E na defesa, o Vitão e a tendência ali ou do Vitor Gabriel ou do Gabriel Mercado, né? Provavelmente o Gabriel Mercado. E o Juninho também está de volta, que é um zagueiro, se ele quiser fazer 3 zagueiros. Mas aí acho que ele iria de Vitor Gabriel. Ou ele tiraria o Bernabei, né? Para deixar daqui a pouco um jogador com mais compromisso tático ali e tal. Enfim, a tendência é que ele faça uma linha de 4, losango no meio e os 2 atacantes, exatamente como ele fazia no Corinthians. Só que o Inter, cara, tá numa fase terrível, assim, técnica. O Inter vem de uma pancada pro Palmeiras, um 4-1 que
Foi aquele negócio constrangedor, um 4-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo o time reagiu porque o Palmeiras tirou o pé e aí fez um gol e terminou 4-1. O Grenal em que o time teve 3 pênaltis a favor, 2 que não foram e nem assim conseguiu ganhar o jogo. E tomou 3 gols de um Grêmio que estava começando a se recuperar, mas que não estava fazendo gol em ninguém. Tomou 3 gols, bola aérea falhando, como falhou contra o Juventude. O Inter tem sérios problemas na bola aérea, tem sérios problemas nas coberturas dos laterais e tem sérios problemas de construção, de efetividade, de gol. É um time que tem muita dificuldade de chegar ao ataque. E vai jogar em casa com uma torcida já desmobilizada, tá fazendo até promoção de ingresso para ver se os caras vão, porque assim, ninguém mais tá comprando o barulho do Inter esse ano, a gestão lá tá recebendo muitas críticas e o time é 15º. Ok que o Corinthians caiu para 14º com o empate do Juventude com o Atlético Mineiro, mas é que eles já jogaram na rodada, né? O Corinthians ainda não. Então o Corinthians, na verdade, na rodada terminou em 13º e o Inter 15º. Então, cara, eu acho que dá para ganhar. Eu acho que dá para ganhar porque, apesar do Corinthians ter vindo de 2 derrotas, né, uma pro lanterna e outra pro líder, o primeiro tempo contra o Flamengo foi maravilhoso. Não dá para repetir esse futebol? Se como mandante o Corinthians está tendo dificuldades, mas fora de casa ele beliscou algumas vitórias contra Ceará, contra o Fluminense, não dá para beliscar contra o Inter? Aliás, o Corinthians muitas vezes se dá bem contra o Inter, mesmo em Porto Alegre. Então eu acho que dá para ir para buscar aqueles pontos que acabaram sendo perdidos, tanto contra o Flamengo quanto contra o Sport, né? Jogos em que o Corinthians poderia ter vencido. Mesmo com desfalques, mesmo com problemas, eu acho que dá para ganhar. O que vocês acham? E de repente, dependendo das circunstâncias, o empate não seria um mau resultado. Mas acho que tem que chegar lá para vencer. Bom, isso foi informações aí também com o Chico Garcia e mais cortezinhos aí da ESPN. Informação principal da Lili Nascimento, timão aí que deve ser Vitinho e Guinegão no ataque ali. Breno Bidon, basicamente é o mesmo time que jogou contra o Flamengo, com exceção do Roberto. E, mano, dá pra gente ganhar, cara. Dá pra gente beliscar uma vitória ali. Claro, mano, os caras que mais preocupa o Corinthians é o físico, né? No segundo tempo ali, os caras morrem. É só não fazer aquela pressão doideira que fizeram no primeiro tempo lá. Dá pra fazer uma marcação mais equilibrada e tentar vencer o jogo. E, cara, torcer pra não tomar gol, mano. Essa defesa de todo jogo tem que tomar gol, mano. Na moral, velho, na moral. Mas dá pra ganhar. É um, cara, Corinthians aí que tem que ser dessa parte de baixo. A gente tem jogos a mais que os caras que estão lá embaixo. Um jogo a mais, 2 jogos a mais. Claro que eu não acredito em rebaixamento, até porque para mim já tem 3 equipes ali que praticamente já estão rebaixadas no campeonato ali, virtualmente, né? O Sport, o Juventude, até mesmo o Fortaleza. Então o Corinthians aí que tem jogos a mais e precisa vencer, mano. Começar a sair o quanto antes dessa zona aí da segunda parte da tabela. Aí sábado faz um jogo ali contra o Mirassol e vai ter uma parada para a data FIFA, uns 10, 11 dias aí. Cara, não sei porquê, mano, essa data FIFA aí, por conta de amistoso. Na moral, mano, só atrapalha o calendário. E falar em calendário, mano, a CBF anunciou o novo calendário do ano que vem. O Campeonato Brasileiro vai começar dia 29 de janeiro, junto ali com o estadual, cara. Copa do Brasil, final única, mudança radical. Eu lembro que um tempo atrás, mano, uns anos atrás aí, se falava do calendário ser parecido com o calendário europeu, né? Começando ali em julho, né? Depois de julho. Só que nunca foi pra frente isso aí. Mano, o estadual, o ano inteiro eu acho bom, cara. Pô, começava lá pra abril. Ano passado ainda começou em março. Quase no meio do ano começava o estadual, na moral, cara. Agora o ano inteiro eu acho mais legal, bacana. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.